João capítulo 4, versos 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então eu vou esperar os misericórdia. Não precisaria nós abrir o Evangelho de João nunca, queridos. Eu creio que você sabe de cor. O primeiro capítulo é o verbo, o segundo é o milagre do Caná da Galileia, terceiro Nicodemos, quarta Samaritana. O Evangelho de João é rico em nos apresentar como filho a ele. Todos acharam? Diz o seguinte, capítulo 4, versos 4. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta do meio-dia, diga comigo meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse-lhe: dei-me um pouco de água. Repita comigo, dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido da cidade comprar comida. A mulher samaritana pergunta: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e eu teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. De onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dei-me. Repita comigo: Senhor, dei-me. Diga de novo: Senhor, dei-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Precisa dizer essa palavra comigo: para que eu não precise mais voltar aqui. Não, repita mais forte: para que eu não precise voltar aqui. Ah, Jesus. Versos 16, e ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o que você tem agora, que você vive, não é mais seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoravam no monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato é que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo: espírito, em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos só um minutinho. Soberano, Papai, vem neste lugar. Nos conduz. Conduz a tua igreja como pastoreio. O Senhor é o pastor de todos nós que estamos aqui. E a Bíblia diz em João que nós ouvimos a voz do pastor. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz. O pastor que dá vida pelas ovelhas, que cuida, que sara. Então, Senhor, fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Olhe para mim, não perca nada. Deixa eu trazer um fundamento para você antes de eu pregar as paredes da construção. Eu preciso muito desse fundamento para que você saiba o que eu vou falar. Israel tinha 12 tribos. E ao passar dos anos, essas 12 tribos foram entrando em discordância e se separaram em 2 reinos.
10 tribos foram para o reino norte, 2 tribos foram para o reino sul, aonde uma foi chamada do reino de Judá e a outra do reino de Israel. E a divisão desses 2 reinos fez com que as 10 tribos que faziam parte de Israel viessem adorar a Deus e trazer também as imagens de escultura e idolatria para os mesmos cultos que adoravam Deus. E por o povo da outra tribo do reino do norte começaram a observar que os seus irmãos agora não adoravam mais somente a Deus, mas que tinha outros pedágios, que adoravam os bezerros de ouro, adoravam os baals, adoravam o sapo, adoravam o piolho, adoravam Osíris. Então eles começaram a rejeitar o povo e colocaram eles, que tinham reinado sobre a terra de Semer, colocaram a tribo deles como nome de samaritanos, porque adoravam outros deuses além do próprio Deus real. E por causa disso, os judeus nunca mais entravam em contato em terras, não comiam no mesmo prato, não tomavam no mesmo copo, não pegavam os mesmos talheres, não vestiam as mesmas roupas, não estavam ao mesmo território. Tudo que era tocado um pelo outro era imundo. Eles viraram inimigos mortais. Então, os samaritanos adoravam Deus no espírito. Eles buscavam o Senhor em espírito. Porém, eles não acreditavam na Torá de Israel. Os judeus seguiam o Pentateuco e depois os outros 35 livros do Velho Testamento, eles também acreditavam. Israel adorava os salmos de Davi pelos cantos de degraus nas festas da cabana dos Pentecostes. Os judeus seguiam os 39 livros do Velho Testamento à risca. Nem para a direita e nem para a esquerda, eles não acrescentavam a vírgula e nem tiravam. Eles seguiam. Mas os samaritanos adoravam Deus em espírito, mas não criam na palavra da verdade dos judeus. Então eles tinham acesso a Deus em espírito, mas não tinham na verdade. Porém os judeus eram o contrário, eles acreditavam na verdade. À risca a Bíblia, levavam os fundamentos a ponto de toda certeza. Porém eles não davam acesso ao Espírito de Deus sobre os cultos da sinagoga. Porque eles eram metódicos, eles traziam a religião mais forte do que o próprio Deus no lugar. Eles criavam cenários nos cultos de sinagoga, que Deus dizia, não dá mais isso aí, mas eles não ouviam o Espírito. Então a divisão entre samaritanos e judeus, acontecia que um adorava no Espírito e o outro adorava na verdade. Aconteceu que eles não bebiam no mesmo copo, nos mesmos pratos, eles não vestiam as mesmas vestes. Então essa divisão durou por muitos e muitos anos. Amém? Esse era o fundamento que eu queria dar para você. Para agora eu ministrar sobre o Jesus e uma samaritana a um poço. E tudo que eu falar para você, eu quero que você observe os detalhes. Porque conforme eu falo da samaritana, os detalhes que eu falei para você do reino norte e sul serão essencial para você entender a ministração. Então não perca nenhuma palavra do que o pastor vai falar. Não perca nenhuma palavra, amém? Jesus disse aos seus discípulos, é necessário passar por Samaria. Diga comigo, é necessário passar. Sabe, querido, que Jesus observa um problema em que o mundo todo, em que a sociedade toda não enxergou o problema. Os samaritanos deram uma lei: toda mulher que não for casada, divorciada ou que está em adultério não pode buscar água junto com as outras mulheres. Vamos separar o horário do meio-dia a 1 para elas buscarem. Neste local, nenhuma mulher e homem estarão, somente as prostitutas, as mulheres defasadas com rejeição, imoralidade, é que poderão tomar água. Então Jesus disse que era necessário passar por Samaria ao meio-dia. Porque Jesus identifica o problema, que todos o rejeitaram. Jesus consegue ver muito mais a fundo do que o meu dedo e o seu dedo apontam para uma pessoa. Jesus consegue ver muito mais adentro do que eu e você não conseguimos entender.
Jesus consegue arrancar coisas muito mais profundas que eu e você não dominamos no nosso coração. Jesus consegue tirar coisas da nossa mente que nós jejuamos a vida toda e não conseguimos tirar. Então Jesus vai até lá para sentar ao meio-dia, num horário que ninguém podia, para escutar uma história que ninguém queria, para dar uma palavra que ninguém queria dar uma palavra. Porque o meu Jesus e o teu, ele tem um foco diferente do nosso. Então eu queria que você dissesse assim, ó, Jesus é top. Tem momentos, querido, que Jesus passa na nossa vida para mudar tudo. Tem momentos que Jesus passa na nossa vida no pior horário, na pior situação. Tem momentos que Jesus resolve visitar nos piores dias do nosso coração, nos piores desertos que enfrentamos. Sabe por quê? Para você se sentir valorizado. Jesus é apaixonado em valorizar você. Você não consegue encontrar Ele, Gelson, sem que Ele te encontre primeiro. Você não consegue amá-lo primeiro sem que Ele o amou primeiro. Nós somos trevas, não conseguimos andar no escuro, mas Ele é luz e vem entre as trevas. E a Bíblia diz, Colossenses 1,17, que Ele olhou nós nas trevas e veio como luz, nos arrancou desse império e levou para o reino de claridade. Então é Ele que vai até ela não consegue chegar até Ele, porque a sociedade rejeitou, a sociedade apontou o dedo, a sociedade o discriminou, a sociedade não cuidou dos seus sentimentos, a sociedade não quis saber quantas noites ela chorou, a sociedade nunca perguntou por que ela casou 5 vezes, apenas incriminaram que ela casou. A sociedade não parou para perguntar por que ela procurou em homens só o que Deus podia dar. Só que Jesus, que é o mesmo meu, é o mesmo teu, o nosso pastor, Ele é o pastor de ovelhas. E Ele pega do aprisco, quebrada, machucada, e traz lá para o seu lugar. Trata as feridas. Jeremias, a Bíblia diz que o pastor traz ela no colo, cuida das feridas. Principalmente, presta atenção no que eu vou dizer. Deus disse que Ele é o bom pastor. E Ele pega as ovelhas que amamentam seus filhotes machucados e cuida dela. Ele é o bom pastor da sua vida. Quantos de vocês que queria alguém para escutar a sua história e você não encontrou nunca ninguém para escutar a sua história? Quantos de você que procurou na internet alguém para ouvir um pouquinho do seu desespero e ninguém parou? Quantos de você que entraram dentro do quarto e disse, só estou eu aqui, Deus. Todos que eu conto a minha história, zombo dela. Todos que eu conto a minha história, me chamo de desviado. Todos que eu conto a minha história, diz que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não sou aquilo. Só que Jesus resolve, não é ir às 9 horas da manhã, Ediel, hora que todas as mulheres santas estão indo à água. Jesus vai ao meio-dia, em que a mulher mais profana de Samaria está no lugar. Onde uma mulher que parecia estar tudo bem, mas por dentro era túmulos caiados, cheios de ossos e dores. Foi interrompida por muitas coisas. Era apaixonada por Deus, mas não poderia ir até o monte. Ela sonhava em poder sentar numa sinagoga, mas a religião não deixou ela sentar. Eles pregavam que só santo estariam sobre elas. Então Jesus veio mudar o curso da história. Por isso que Jesus vai curar essa mulher e vai transicionar ela para o chamado dela. Vai fazer ela ser feliz por dentro. Porque felizes por fora, se eu mandar você sorrir, você sorri. Mas tem muitos aqui que sorri por fora, mas por dentro o coração já parou. Por dentro cicatrizes ainda arrebentam você por dentro. Mágoas e ódios ainda não são curados da infância, do pai que o te bateu, da mãe que nunca deu uma palavra de bênção sobre você, do pai que abandonou, do pai que o estrupou. Sorriem por fora, mas não tem prazer de entrar nos seus quartos. Essa mulher tinha tudo, ela queria tudo adorar a Deus, mas o impediram. E por impedir o amor que Deus tinha para dar para ela, ela procurou em homens.
Só que o homem, quando toca em mulheres, ele toca com a sensualidade e a malícia do pecado. Mas quando Deus toca em mulheres, quando Deus toca em nós, Ele toca de um pai para filho. Diga para o teu vizinho, esse culto não vai acabar normal. Fala aí para ele, esse culto não vai acabar normal. Jesus senta à beira do poço e espera. E quando Jesus senta à beira do poço e espera, chega uma mulher, toda envergonhada, porque nunca poderia alguém estar perto do poço enquanto ela vinha. E quando ela joga o balde d'água no poço, Jesus olha para ela com todo amor e diz assim: dai-me um pouco desta água. Jesus pede para ela dar aquilo que ela tem que fazer todo dia, o meio-dia. E então ela vem com o fundamento que eu preguei para você. Como pode pedir águas para mim se vocês não bebem no mesmo copo que eu? Como pode tu pedir água se tu não toma no mesmo copo e não come no mesmo prato? Como é que tu vai pedir da minha mesma mão? E Jesus diz para ela: tu não conhece o dom de Deus, nem quem está te pedindo água. Porque quem está te pedindo água, deixa eu dizer para você, não é o pastor. Quem está te pedindo água não é o presidente da república. Não é o que fez a religião e te chama de prostituta. Quem está te pedindo água é o próprio Deus. O Messias, o Cristo, que está acima da religião. Aquele que tira o vagabundo da rua, que tira o drogado, coloca numa mesa, capacita, ensina, dá dom de cura para ele. Esse é o Jesus que pediu para ela a água. E Jesus é tão excelente, que Jesus dá uma oportunidade para ela abrir o seu coração, já que ninguém o quis ouvi-la. Jesus senta à beira do poço e diz: dá um copo d'água para que nós conversamos. Jesus, sendo pescador, usou a sua rede para atraí-la para o campo de trabalho de Cristo. Não fuja da rede de Cristo. Ele quer te tirar, eu e você, de lugares de conforto. Ele quer tirar eu e você de lugares que o homem nos aprisionou, para puxar para perto dele, para aquilo que ele começou a pedir. Daqui a pouco eu vou falar que ele começou a oferecer. Porque o propósito de Deus sobre você, amado, sempre é tirar algo da terra, para te dar algo do céu. Por isso que ele diz para a mulher: dai-me desta água, porque eu vou oferecer a minha, e a minha é eterna. Jesus vai dar vida para essa mulher. Jesus vai dar essa mulher o privilégio de uma conversa que há anos ela não pode ter. Essa mulher observa que Jesus não está ali para levar para a cama, que Jesus está ali para levar para o céu. Semana passada a gente visitou uma família, e ela dizia: pastor, Jesus não olha as mulheres como Alice. Eu disse: não. Porque Jesus olha eu e você como filhos. E Jesus fez aquela mulher se sentir tão bem, queridos, que quando Jesus disse: a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai precisar voltar a este lugar de rejeição. E ela, quando ela sai do lugar dela para entrar para o lugar de Cristo, ela diz assim: dá essa água para eu nunca mais ter que voltar ao meio-dia, nos horários de prostituição, de rejeição, nos lugares que eu quis adorar e nunca pude. E Jesus disse: a água que eu der para ti, não é só para te beber, mas fará de você uma fonte, e jorrarão as pessoas, e elas virão até ti para beber. Jesus estava dizendo: hoje eu te ofereço, mas daqui a pouco tu oferecerás aos outros. E o mesmo poço que te rejeitaram, o mesmo poço que nunca vieram, nunca deixaram alguém chegar perto para ti sozinha vir buscar. Esse mesmo poço, daqui a pouquinho tempo, querida, tu vai trazer Samaria inteira para escutar a minha palavra. Jesus. Diga para o teu vizinho: Jesus é bom. Quando Jesus pede água, ele tira o véu da mulher sem postura, de relacionamentos fracassados, adultérios, solidão, rejeitamento, para que ela se torne uma mulher digna de uma conversa.
Deixa eu falar para você. Nós viemos para a igreja procurando a melhor revelação, a chapação, a doideira em Cristo. E tem muitas mulheres e homens neste lugar hoje, em tantas outras igrejas, que queriam apenas uma conversa. Tem pessoas que não vieram para se jogar aqui na frente na hora do louvor. Tem pessoas que vieram só para dizer: eu preciso que alguém valorize a minha conversa. Eu preciso que alguém me escute. Jesus é tão bom que Ele é paciente. Ele senta na beira do poço, tira o véu de rejeição de Samaria dela e dá um lugar de trono como mulher, e começa a curá-la. Mas a mulher, com medo, porque não sabe qual é o toque de Jesus sobre ela, porque o último homem que tocou nela sempre tocou para levar para a cama. Então ela vive ainda conversando com Jesus os seus momentos de superficialidade. Os seus momentos ainda ela não quer deixar Jesus entrar nas profundezas terrenas e profundas do seu coração. Ela tem medo de Jesus esgravatar coisas que pode o tentar curá-la e ela não conseguir aguentar o processo da cura. Então Jesus vai o colocando para perto dele, dando segurança, e ela vai chegando como ovelha perdida, assim como eu e você, assim como eu que estava perdido. E aos poucos Jesus foi me atraindo não pelo dedo, mas pelo braço. Assim como Jesus foi dando confiança em mim, assim como eu estudei no seminário para padre, os padres olharam para mim e disseram: pastor Alex, vai embora, nós não queremos padre doente. Mas Jesus olhou para mim e disse: eu quero os doentes. Eu fui atraído por ele por isso. E quando ela consegue entrar nas redes de Cristo, dizendo: dai-me dessa água para que eu não volte mais aqui, ela abre o coração para Jesus curar. E Jesus disse assim: traz o teu marido. Jesus entra no lugar que ela não queria entrar, mas ela não resiste ao olhar dele. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, entrou numa igreja há 200 anos atrás, perdido. E não era a noite do reteté, Gels, nem da chapaceira. Era a noite de 1 metro de neve, em que o pastor local da igreja não pôde aparecer. E sabe quem é que pregou? O faxineiro da igreja. O faxineiro, sem saber o que falava, ele abriu a Bíblia, Isaías, e dizia: olhai para mim, sede salvo. Ele olhava os olhos fixos a Spurgeon e dizia: Spurgeon, olhe para Cristo e lance suas dores. Olhe para Cristo e lance suas enfermidades. Olhe para Cristo e seja salvo. A partir daquele momento, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, mudou toda a história da Inglaterra, da Alemanha e de Londres. Porque não era a noite do reteté, era a noite de uma conversa, de um olhar, de um abraço, de um momento em que Jesus deixou você falar tudo que o seu coração queria. Diga glória a Deus. Só para o pastor não ficar sozinho. Ah, Jesus. Não lute contra aquilo que Jesus quer fazer. Será melhor para você. Não lute. Não resista aos braços dele. Ele quer te tirar de lugares que você vai todos os dias lamentar as suas dores. Ele quer tirar de você do caminho de todas as noites em direção ao armário para abrir 10 caixas de remédio para que você durma. Ele está dizendo: se tu tomar da água que eu der, nunca mais tu vai voltar para este lugar. A água que eu der, tu não volta a beber mais. O vinho, tu não mais fumará. Não lute contra o que Deus vai fazer em você. Não lute mais. Ele resolveu estar essa noite aqui apenas para sentar numa mesa de ceia, para colocar eu e você ao redor da mesa e dizer: todos vão ceiar. Só que a religião ensinou que você, pecador, e eu nunca podemos ceiar na igreja, porque é pecado. Jesus ergueu o pão
Tendo dado graças, ele disse: este é o meu corpo que é entregue. E deu para Judas, que já estava endemoniado e estava com a intenção da venda de Cristo. Jesus ergueu outra vez o pão e, tendo dado graças, deu para Pedro, que 15 minutos depois olharia para uma velhinha na beira da fogueira e diria: eu nunca vi este homem na minha frente. Jesus deu pão a 12 homens, que na noite que ele foi traído em Getsêmani, os 24 pés o abandonariam e ele ficaria sozinho com 28 soldados, levando ele ao cativeiro. A religião diz que não é para você fazer, que você não pode ceiar. Por isso que Jesus senta na mesa essa noite comigo e com você. Nos ergue o pão, nos dá, mesmo que amanhã eu possa nunca mais aparecer na igreja, mesmo que amanhã você possa voltar a beber e fumar, olhar os seus vídeos que não devem olhar, mas Ele resolveu te dar hoje a ceia. Sabe por quê? Mesmo todos traindo, vendendo, mesmo todos abandonando no Getsêmani, João escreve o seu penúltimo capítulo do Evangelho dizendo: Ele amou todos até o fim. Porque Jesus não é samaritano e nem judeu. Jesus não é gospel dos crentes. Jesus não é o papa dos católicos. Jesus não é o Exu do macumbeiro. Jesus é o Senhor dos senhores. Rei dos reis. Que ruja o leão dentro de nós. Que ruja o leão dentro de nós. Então não lute contra o que Deus vai fazer. Faça o que Eliseu fez. Ontem nós oramos aqui a noite toda. E Deus deu uma palavra para me liberar para os meninos que oraram comigo. E Deus disse: fala para os meninos que não é para pegar o arado, largar o arado dos seus bois e o seguir no Cristo. Faça o que Eliseu fez. Pegou o arado, quebrou, colocou fogo, matou os bois, botou em cima e sacrificou para dizer o seguinte: não quero voltar mais para isso. Não há mais lugar para mim voltar. É daqui para frente. Eliseu estava dizendo: não há mais opção. Quando eu me frustrar não posso voltar a arar, porque eu já queimei o arado. Não lute contra as curas que Deus quer te dar. Ele quer te transicionar para o que Ele vai fazer nesses dias hoje. Alguém pode dar uma glória a Deus só para o pastor não ficar sozinho? Ah, Jesus. A cura que Deus dá a esta mulher transiciona ela para algo impecável. Olhe para mim e deixa eu dizer algo para você. Quando Deus cura você, quando você está curado, há uma unção sobre você. Não, você não deu glória a Deus, eu vou explicar de novo. A mesma mulher que foi rejeitada pelos samaritanos, a mesma mulher que foi escolhida por um horário para não chegar perto das outras mulheres, a mesma religião que pegou essa mulher e disse assim: tu não conversa com as outras mulheres casadas, porque a tua voz pode trazer desconforto às nossas mulheres. Tu não falará mais com as mulheres sérias, porque tu não vale nada. Tudo que tu dizer para nossas mulheres, tu será apedrejada. Mas quando ela foi curada, ela voltou para essas mesmas pessoas que condenaram e disseram: o Cristo que prometeu que iria vir, falou da minha vida e Ele me curou, e as pessoas o escutaram. A cura te leva a transicionamento do chamado. Pessoas que não te ouviram vão começar a te ouvir. Pessoas que olhavam para ti no lugares de poços, no lugares de depressão, as depressivas virão até você no mesmo lugar que você sofreu. E os lugares de sacrifício e de dores serão lugares de erguer altares diante do Senhor. Deus não leva você para o lugar de medo. Ele cura você e transforma aquele ambiente em lugar de adoração. Ah, Jesus do céu. A cura. Jesus. Você já notou que Jesus, de vez em quando, dá umas crises em nós? Umas crises espirituais? Tem dia que você está muito chapadão e tem dia que você está quase desviado. Sabe aquele dia que você se levanta na segunda de manhã e diz assim: ó, até sexta eu não como. E daí na outra semana você come um boi inteiro.
Sabe aquele momento que você disse, eu vou ler o evangelho, os 4 evangelhos essa semana, e na outra semana você passa um mês sem abrir a Bíblia criou um pó. Jesus dá essas crises para mim e para você. Porque Ele precisa fazer com que essas crises nos aproximem do lugar de cura. Por isso que quando o jovem rico chegou até Jesus e disse assim, o que eu faço para ir para o céu? Jesus disse, segue os mandamentos, já sigo Deus de pequeno. Então vende o que tu tem e me siga. Ele voltou embora. Porque a crise queria posicionar ele para o lugar de cura e salvação. Essas crises é para nos aproximar dele. Para ele tirar coisas que ele pediu, dai-me. Quantos de vocês, quantos do pastor Alex, ele pediu, dai-me? Dai-me o controle do teu WhatsApp de 10 horas por dia. Quantas vezes Jesus disse o seguinte, ei, dai-me o teu Facebook para mim ver. Ontem nós estávamos falando, durante a pandemia, um site só de pornografia, 115 milhões de acessos por dia, 42 bilhões de acessos só na pandemia por ano, no mesmo site pornográfico. Se uma pessoa fosse olhar todos os vídeos pornográficos desse site, sem que o site colocasse mais nenhum vídeo, e que ele visse ininterruptamente por 24 horas, ele terminaria de ver o último vídeo pornográfico desse site em 2164 anos. Jesus está dizendo para a mulher, Ele está falando para mim e para você essa noite que vamos ceiar, dai-me. Dai-me o que te assegura não beber da minha água. Dai-me aquilo que te aprisiona dentro de casa, que você não consegue ser uma boa esposa. Você é irada, raivosa. Dai-me, você homem, que não consegue cuidar da sua família, que não consegue cuidar do teu trabalho, coisas que impedem, dai-me isso. Para que eu possa dar da água que eu quero dar, da cura que eu quero fazer, da transição que eu quero moldar. Sabe o que Jesus pede? Para essa mesma mulher e eu e você dizer o seguinte, então me dá e me dá sua, para que eu nunca pise mais neste lugar. Para que eu nunca mais pise em lugares que o meu coração foi ferido. Deixa as crises aproximar de você. Não corra das crises. Não se escape de Deus. Não fuja dele. Não entre em navios que ele vai naufragar com a baleia do lado te esperando. Deus não pensa como o homem. Jonas disse, eu compro um ingresso, vaso de navio. Enquanto ele pagava o ingresso para o barqueiro, a baleia estava do lado morta de rir, dizendo, coitado, vai voltar amanhã de volta para cá.